Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do A Hora Esportes aqui nas nossas plataformas digitais do Grupo A Hora. Já te inscreve no canal, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você quer saber mais sobre o futebol amador da nossa região. Programa Hora Esportes em nome de Sicredi Integração, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você, seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site. Sicredi é ter com quem contar. Loja Sertel. Chegou a temporada mais quente do ano nas lojas Sertel. É o verão de ofertas fresquinhas com descontos de até R$ 500 em produtos selecionados da linha Mor. Betiolo Imóveis. Pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Também Brasrede, mais que internet. Doutor Bruno Fier, profissional que oferece tratamentos individualizados e eficazes para artrose, lesões esportivas, incluindo videoartroscopia. Acesse o Instagram, Doutor Bruno Fier, e saiba mais. Girando Sol, participe da promoção Girando Sol na sua casa. Univale, sede de atender bem. Dirsman, pensar na família sempre vai ser o melhor plano. Você que está conosco aqui pelas plataformas digitais do Grupo A Hora, obrigado pela sua companhia. Te inscreve aqui no canal. Eu, Joilson Pereira e Zique Nights, que toda segunda-feira estamos aqui para trazer todos os bastidores, aquilo que rolou no final de semana do futebol amador pela região e também aquilo que o mundo da bola traz de movimentação no mercado ao longo das últimas semanas. Pois bem, Zique, ontem estivemos mais uma vez em Nova Brécia. Ontem não, ontem foi domingo. Semana passada foi sábado, eu fiquei todo confuso. Exatamente. Ontem estivemos em Nova Brécia. O que dá para contar de mais uma rodada eletrizante do Campeonato Bresciense? Como é que tu tá, Jorge? Tudo certo? Absolutamente tranquilo. Cara, olha só, a rodada deste domingo, dia 1º de fevereiro, abrindo o mês de fevereiro, janeiro já acabou. Exatamente. Acabou, janeiro acabou e, cara, Daqui a pouco é Natal de novo. daqui a pouco já é Natal, daqui a pouco já começa o Regional Fata, mas eu deixo o gancho porque nós estivemos em Nova Brécia ontem e conseguimos descobrir algumas informações. Vamos lá, vamos começar com Nova Brécia, o jogo pela manhã. Dessa vez, rodada cheia em Nova Brécia. Pela manhã, a equipe do Esperança, na qual a gente trabalhou no domingo anterior, o Esperança, ele perdeu para o Cristal por 2-1 no confronto dos dois lanternas. Ou seja, vai se complicando o atual campeão. Atual campeão, e olha, corre sério risco de ficar de fora do campeonato, porque o Esperança agora, nada mais nada menos, tem um confronto contra o Botafogo de Jacarezinho, excelente equipe do Botafogo. A equipe ainda do Esperança joga contra o Atlético Caçadorense, que nós vimos jogar ontem, e fecha contra a equipe do Canarinho de Pinheiros. Para mim, o confronto direto, repetindo o que aconteceu na temporada passada, quando foi o confronto direto na última rodada e eles acabaram se classificando, deixando o Canarinho de fora do campeonato. Ou seja, o Esperança que ontem não trouxe o tanque, no caso desse domingo não trouxe o tanque, trouxe o amarelinho, tentando mudar um pouco a figura aí no meio campo, mas não conseguiu e perdeu de virada para o Cristal, que somou os primeiros pontos na competição. No aspirante desse jogo, o Cristal venceu por 2-1, então, ou seja, a Esperança que havia vencido o jogo de ida, perdeu agora a segunda rodada na categoria aspirante. Nos titulares, vamos começar de tarde do aspirante, vamos em ordem, para depois ficar um pouquinho em cima da categoria titular. No aspirante, um empate em 1-1 entre Botafogo e Atlético Caçadorense. O Atlético Caçadorense sai na frente com o gol do Gabriel Valgói, o Perna, que é goleiro, e estava quebrando um galho de centroavante, diz que é o segundo jogo dele como centroavante e o segundo gol dele no campeonato. Já é o artilheiro quase do aspirante, né? Mas aqui é um gol de letra, um gol bonito. Perna fazendo gol de letra. Perna meteu uma perna no jogo, né? Exatamente. Mas não foi o suficiente, a equipe empatou, então, com a equipe do Botafogo. E depois, no jogo de fundo, a gente conversava antes de começar o jogo, porque de um lado nós víamos João Moura, Peleguinho, nós víamos o Josué. 3 jogadores que haviam sido destaque na rodada de abertura, quando a equipe goleou o Cristal por 6-2. E são lista A do regional, são jogadores de muita projeção aqui no nosso campeonato regional. Jogam estado e até fora do estado, inclusive. O Josué joga em Santa Catarina. Tu olha para o outro time, que estava sem Marquinhos Guevede, que é um dos principais nomes da região, que foi jogar em Putinga. Juliano Fogaça, de Santa Cruz do Sul, que é outro dos grandes nomes aqui da região, foi jogar em Putinga. Tu olha lá a nomenclatura, um outro atleta, daí tu pode levar 4 atletas de fora, só levaram 3. Levaram o Alisson Ledesma, que não jogou regional passado, preferiu jogar competição na região do Vale do Caí. Trouxeram o Pepe, que fez no ano passado um bom regional, inclusive com o Canabarrense, mas não está entre quando tu fala de contratação de atletas de fora aqui da região, tu não lembra o nome do Ledesma e tu não lembra o nome do Pepe. Nada contra eles, fizeram ontem, Baita jornada. Uma excelente partida, mas eles não estão naquele primeiro patamar. O Perna, que é o presidente do Atlético Caçadorense,
apostou nos dois jogadores. Inclusive, o Pepe e o Ledesma vêm através do D'Artora, goleiro que ele é natural da região, está morando hoje na região metropolitana, e ele que traz os dois. Então foi por meio do D'Artora. E esses dois jogadores ontem, tu olhava assim na escalação, a equipe do Atlético Caçadorense jogando num 3-4-3 por hora, 4-4-2, enfim, numa estratégia que tu percebia que eles iriam se defender. E foi isso que fizeram. Só que, para surpresa, eu acho que até do Botafogo de Jacarezinho, com 8 minutos de jogo, o Alan Kremer marca o gol de abertura do placar para a equipe do Atlético Caçadorense. Isso muda totalmente o patamar da partida. E depois disso, a equipe do Botafogo se atirava para buscar o empate, mas também não podia se atirar tanto, porque nos contra-ataques a equipe do Atlético Caçadorense conseguia não ficou, perigo. Veio para se defender, sim, a equipe do Caçadorense, mas não ficou presa a esse conceito. Exatamente. Conseguia articular, e principalmente a zaga de muita força da equipe do Botafogo, era de muita força física, mas não tinha tanta velocidade para conter as subidas, tanto do ataque, o Ledesma puxando marcação, mas principalmente a gente destacou ontem na jornada 2 jogadores. O que fez o primeiro gol, que a minha memória vai me trair agora, só porque eu queria lembrar de cabeça, o Alan Kremer, e o Cleiton, camisa número 8, que também chegava na frente, também fazia pressão ofensiva. Então, jogadores de troca de passe muito rápida. A jogada do primeiro gol foi do Alan, e depois disso, o tempo inteiro espetavam. Ajudavam na contenção defensiva, sim, mas estavam o tempo todo espetando, e no final do jogo o Ledesma deu um pique, que foi derrubado na intermediária, que se não parasse com falta, ele ia para dentro do gol. Quem pegar o Instagram do All Sports vai ver que ele tem um corte no pescoço, que foi a hora que o jogador da equipe dá unhada, dá aquela unhada para tentar segurar segurar na unha, literalmente o que aconteceu. Exato. Então o que acontece? E daí teve um outro, para mim, o fator que foi eleito por nós, o destaque da partida, o Rafael Bonassina, ele que é natural ali de linha Caçador, Nova Brécia, vive a comunidade de linha Caçador, e numa estratégia muito ousada do treinador Cid Lorenzon, de deixar o Bona somente em cima do João Moura. O esquema deles era 10 jogadores, o goleiro e mais 8 vão jogar, um vai ficar exclusivamente incumbido de marcar o João Moura. E não só, porque o Bonassina fazia a marcação individual o tempo inteiro. Uma hora tu chamou a atenção que o banco deu orientação para o João Moura sair daquele lado da ponta direita e inverter para tentar sair da marcação. O Bonassina foi atrás, ele acompanhou o tempo inteiro. E sempre tinha marcação dobrada. Ou o Cleiton, ou o Alan? Mas o outro volante ainda. O Cris. O Cris descia para fazer a cobertura dobrada em cima do João, ou um dos zagueiros deslocava para cobrir o Bonassina, e 2 sempre em cima do João Moura, que é a principal arma de articulação. Eu até acho estranho, e ontem a gente não teve tempo de falar, depois eu refletindo bastante, eu disse, poxa vida, o Peleguinho, ele estava usando a 9, mas ele não é um jogador que fica dentro da área, ele nunca foi um centroavante fincado dentro da área. Mas me chamou a atenção de utilizarem ele mais como um falso 9. Um falso 9 ali, oscilando em torno da área, porque eu conheço o Peleguinho e vi as melhores jornadas dele como construtor, seja como segundo homem de meio campo ou até como meio armador. Mas ontem tinha o Gu, então o Peleguinho jogava à frente do Gu, oscilando ali para tentar buscar uma alternativa de passe junto ao João Moura. E tu pegar o Atlético Caçadorense também não tinha um homem de referência. O Ledesma é muito parecido com o Peleguinho, e o Pepe também, eram atletas que vinham buscar para propor o jogo. O Ledesma talvez entrava mais na área, mais agudo nesse sentido. O Peleguinho orbitava mais a grande área ali, fazendo a opção de passe. Mas eu acho que a grande sacada do Caçadorense ontem, isso a gente falou na transmissão, foi que, se tu tem de um lado o Gu na articulação, Peleguinho flutuando na frente da área, e João Moura, que tanto vai ao fundo e faz o corte, quanto faz o facão, corre para dentro e bate, tinha-se sim que dar uma atenção especial na marcação deles, mas aí acho que a grande sacada foi, deixa o João, que talvez é o mais perigoso na condução de bola nesse aspecto, com uma marcação individual, e de resto, evita que a bola chegue nos outros. Então o Cleiton e o Alan, eles marcavam alto, a linha subiu lá na saída de bola para evitar a saída de bola, que a saída de bola do Botafogo chegasse nesses jogadores de criação. Tanto é que, numa hora, no banco de reservas, eu estava entre os dois bancos, então conseguia escutar muito bem as orientações dos dois treinadores. E o banco de reservas da equipe do Atlético Caçadorense berrou para o sistema defensivo: marquem os melhores, que no caso era João Moura, Peleguinho e o Josué, e o restante deixa jogar. Deixa jogar. Tanto que é o que acontece nessa história de marca os melhores. Na única escapada, a única chance que o João Moura tem, ele dá de trivela para dentro da área, o Josué marcado consegue dar uma ajeita de peito, e vem o Cauã
de trás, Que tinha entrado que longo tinha, da partida. não, era o volante que começou o jogo, depois ele sai. O Cauã, Isso aí, o 5, Cauã começou, ele isso aí. vem de trás como um elemento de surpresa e marca o gol, que inclusive sai machucado depois. Mas para mim o que chama a atenção dessa partida foram duas. O- como o atleta do aspirante pode jogar no titular, ontem o segundo gol da equipe do Atlético Caçadorense foi porque o goleiro Paulinho, de uma excelente partida, ele estava com a perna cansada. Ele jogou como jogador de linha na categoria aspirante. Jogou o primeiro tempo. Chegou ali, na hora que ele foi bater o tiro de meta, a perna já não tinha mais força. Foi uma infelicidade, Exato. óbvio que ele não fez por mal, mas Mas foi uma muito, infelicidade. tirando essa infelicidade, a equipe do Botafogo de Jacarezinho não sentiu falta do Didi. Nós estamos falando do Didi, campeão regional com o Taquariense, uma peça fundamental da equipe do Juninho no Taquariense. Não sentiram, tirando esse lance ali, os outros dois gols não passaram. Inclusive, ele fez defesas importantíssimas em lances do Ledesma, principalmente. O Ledesma, não, a única vez que o Ledesma venceu ele foi quando ele não tinha o Paulinho pela frente. Depois que no final, todo mundo com a perna cansada, que abriu-se a porteira daquele gol à esquerda das cabines, porque no primeiro tempo também Exato. foi bola no travessão, bola na trave, defesa, zagueiro tirando em cima da linha, virou o campo, outro time atacando para aquele lado também, lances parecidos, que a bola não queria entrar. Depois sim, com todo mundo a perna cansada, aí entrou mais 2 gols e aí fez a grande construção da vitória a equipe do Caçadorense. O que chama a atenção do jogo de ontem, e daí agora nós vamos faltando ainda mais 5 rodadas até o fim da fase classificatória. Que a gente pode. E vai ter um intervalo ainda. Tem intervalo do carnaval. Mas que a gente pode observar, tá? 4 atletas machucados ontem. Isso que eu ia chegar para ti. Ontem, o cemitério da comunidade de Tigrinho Alto era mais adiante, mas o cemitério de tornozelos do jogo foi dentro de campo. Foram 3 ou 4? Foram. Não, 3 com tornozelo. 3 com tornozelo e um com as costelas. Exato. Né? O que acontece? Nós tivemos o primeiro lance, o Rodrigo Schwinn, volante jogando com a 10. Grande abraço pro Schwinn. Ele levou corneta na nossa jornada lá, a gente leu. E já levou pessoalmente também ontem. Né? Grande abraço pro Schwinn. E o que acontece? Ele sobe para cabecear junto com o Felipe. E na hora, quando ele cai de mau jeito. E quando ele cai de mau jeito, o Felipe cai em cima. O tornozelo dele virou para entender. Olhem pro teu tornozelo. Tu vê ele, tu multiplica ele por 2. Assim ficou o pé do Schwinn. A imagem não é nada agradável de se ver. Logo após a partida, né? Logo depois, o Alan Facchini, lateral esquerdo da equipe do Botafogo, ele dá um carrinho para evitar o lance, um carrinho forte, inclusive. E nisso ele já tinha machucado as costelas no primeiro jogo. Prejudicou ainda mais. Fala-se que pode ser que ele fraturou até inclusive uma das costelas. Então tomara que não fraturou, que somente agora consiga se recuperar. A situação mais grave vem do Léo Valer, zagueiro da equipe do Botafogo de Jacarezinho. O Léo, numa dividida também, que ele entrou, foi ele, tanto que aquele amarelado naquele lance. Sim. Ele já tem um problema ligamentar no tornozelo, e ele depois do jogo disse o seguinte, ele vai ter que passar por um exame médico, mas ele acredita que, pela experiência dele, tenha rompido novamente. Tomara que não, a gente fica no campo de suposição. Torcemos muito para que não, que não tenha nenhum tipo de... E o Cauã foi apenas em torce e já deve voltar daqui a 2 semanas. O Cauã, volante, autor do gol da equipe do Botafogo de Jacarezinho. Mas o que eu quero dizer desse cemitério de lesões? O Schwinn, jogador da casa, só que o Botafogo de Jacarezinho perdeu 3 jogadores. 3 defensores. 3. Que é o Léo, zagueiro, que é o Facchini, lateral esquerdo, e o Cauã, volante. Aonde que eu quero chegar? Cada equipe pode escrever 1 goleiro e 5 jogadores de linha, de fora. A equipe do Botafogo de Jacarezinho tem o goleiro, Didi. O William Mocelin. O jogador lá da frente tem o Gu, o João Moura, e eles têm mais um atleta. Peleguinho também? Né? Não, Peleguinho é da casa. Vem pelo sorteio. Tá. O William Mocelin poderia vir pelo sorteio, mas optou por vir como atleta de fora. Eles têm mais 2 fichas. Uma parece que está acertada, que é mais um atacante. Ou seja, eles estão na dúvida dessa última vaga. Quem eles vão trazer? Com essa lesão do Léo e do Cauã, já se fala nos bastidores de trazer um jogador defensivo. Ou um primeiro volante, ou um zagueiro. Então é a dor de cabeça do técnico da equipe, o Guto, técnico da equipe do Botafogo de Jacarezinho. Só tem mais uma ficha. Pois é. A equipe do Atlético Caçadorense tem uma ficha também. O que se fala nos bastidores? Que essa ficha já está garantida, já tem nome e sobrenome. Está garantida, é de um cara que atua no futebol profissional, lá são liberados atletas profissionais, desde que eles não estejam mais atuando em atividade. Mas que essa ficha é de um atleta profissional que já teve passagem pelo clube de caçador.
Então, ou seja, ele pediu, na ocasião ele foi eleito, foi o clube que abriu as portas para ele para o mercado Do Amador. amador, para depois do amador ele ser lançado para o profissional. Quem nos acompanha já sabe de quem eu estou falando. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas esse atleta parece que essa ficha é dele. E só para você saber, a gente não vai citar o nome porque a ficha não está assinada ainda, Exato. não está cadastrada, então por isso que fica no campo da especulação, porque isso pode mudar. Então, para não ser irresponsável com a informação e anunciar algo que não está assinado, por hora a gente vai preservar o nome, a gente vai revelar sim. Tem outras movimentações para o mercado do regional que já tivemos confirmação ontem, isso daqui a pouquinho a gente fala, mas vai. Para isso, então, que esse atleta havia pedido. Ou seja, todas as 6 fichas Estariam liberadas. fechadas. Né? Essa posição do meio para frente, Marquinhos Guevede, Fogaça, Ledesma, Pepe e o goleiro Didi. Então o goleiro Didi não, o goleiro D'Artora. Então esse é o do Atlético Açadorense. Então é isso, como é que ficou após essa rodada? O Atlético Açadorense é líder, com 4 pontos, seguido de Imigrante e a equipe do Imigrante, Cristal e Botafogo de Jacarezinho com 3, a equipe do Canarinho tem 1, e na lanterna a equipe do Esperança com 0. Próxima rodada, agora no sábado, dia 8, em Jacarezinho, Atlético Caçadorense e Imigrante. Confronto dos líderes. Também poderemos ter. Direto. E assim, ó, dá para se dizer que será um grande jogo, Jus. Uma partida porque nós vimos a equipe do Botafogo do Atlético Caçadorense jogando e do Imigrante também. A gente trabalhou nesses 2 jogos. Para mim é um jogo aberto, não tem como apontar quem vai levar melhor. E o campo do Imigrante tem as mesmas dimensões do campo o estádio da Amizade, né? O campo, é isso aí, eu ia dizer. O campo aí do Tigrinho Alto. Aliás, belíssima sede, eu não conhecia, tive a oportunidade, o prazer de conhecer ontem. Que bela estrutura tem a equipe do Imigrante, que vou te dizer, tem outras equipes aí e o Imigrante vai disputar o regional, a gente já antecipou isso aqui na semana passada. Tem praças aí que não tem essa estrutura. Ainda assim, em alguns aspectos rudimentar, tem uma arquibancada no pavilhão social que é de madeira ainda, mas muito bem construída. Afinal, outros pesos pesados lá circularam e é firme a estrutura, mas tem outras estruturas na região que eu não vi tão bem formadas assim, bem estruturadas, fora a beleza da sede, no meio dos morros em Nova Brécia, que é lindíssimo. Exato. Então a próxima rodada é isso, Atlético Açadorense contra o Imigrante, Cristal contra o Canarinho à tarde, no campo do Botafogo de Jacarezinho, daí folga no dia 15, retorna no dia 22 com sede no Canarinho, dia 1º de março é mando de campo da Liga de Nova Brécia, pode ser que essa rodada vai ser no campo do Tiradentes, no estádio Belvedere, se fala nos bastidores. No dia 8 de março é no campo do Cristal em linha Estefânia, e no dia 15 de março, última rodada classificatória em linha Caçador. Então, dia 15, folga por conta do Carnaval. Juiz, posso passar aqui os outros resultados? Por favor, eu vou te pedir agora isso, que a gente tem mais questões do regional para antecipar. E onde nós vamos estar domingo. E o nosso próximo parador no domingo. Tivemos Monte Alverne no sábado, o São José e Saraiva, os 2 líderes, empatarem 0-0 no titular e 1-1 na categoria aspirante. Também tivemos Campeonato Municipal de Putinga, Tamandaré e Floresta empataram em 1-1, o Palmeiras venceu o Rui Barbosa por 1-0, os jogos que aconteceram agora nesse domingo que passou aqui na nossa região, em Putinga. Em progresso, nós tivemos então a próxima rodada em Putinga, Vila Nova contra Rui Barbosa, Charqueadense contra Tamandaré, dia 8, quarta rodada. Nós tivemos em progresso no sábado, em Morro Azul, o Amizade, que perdeu para o Flamengo de Cabeceira de Tocas na categoria veterano por 1-0. O Flamengo lidera com 100% de aproveitamento no veterano. Nos titulares, no confronto entre os 2 líderes, o São João saiu na frente com um gol de Henrique Petrini, mas tomou um empate com um gol de Flávio Torres para o Flamengo de Xaxim. São João lidera com 8 pontos, o Flamengo de Xaxim é o segundo colocado com 7. Próxima rodada em Campo Branco, nós teremos pelo veterano São João de Alta da Serra contra Achados e Perdidos. O Inter de Campo Branco joga contra o Flamengo de Xaxim. Esse jogo vai ser no domingo, no dia 8 de fevereiro, então, na sede do Campo Branco. Então é isso. Boqueirão do Leão não teve rodada por conta do rodeio que teve, sim, do rodeio do 20 de setembro, o CTG, em 7 Léguas. E domingo, Joios, já posso adiantar domingo para onde que a gente vai? Por favor, era a próxima pergunta. Domingo nós vamos para a Copa Vale do Sampaio, uma novidade na região, competição, e vai ser legal essa competição porque o Aora ele surge em Santa Clara do Sul. Ele surge na região do Vale do Sampaio, trazendo informações do esporte amador daquela região, que era a Copa Serrana, a Taça da Amizade, que não existe mais, Campeonato Municipal de Santa Clara do Sul
E agora surge neste ano a Copa Vale do Sampaio, que são as equipes que estavam na Copa Serrana, não estavam satisfeitas do que estava acontecendo, e optaram por montar a sua própria competição. E o jogo vai ser na sede da Avante, em linha Andrés. No jogo primeiro de manhã, somente titular, tá? Jogadores locais, vai ter que ter atletas abaixo da idade, atletas acima da idade. Sim, para compor ali e fazer aquela movimentação, porque preconiza-se todos os esforços das equipes para o Força Livre, que é o chamado Força Livre comumente. Exatamente. Foram ranqueados alguns atletas de Santa Clara do Sul, por exemplo, o Cisso vai jogar na ERT. Então são alguns atletas que têm uma certa ligação com as comunidades locais lá que acabam jogando. Zé Negão, por exemplo, zagueiro multicampeão, é um zagueiro que é conhecido ali no Avante de linha Andréas. Então são alguns nomes que podem vir a aparecer no jogo de ida, jogo 1, às 10 horas da manhã. Então começa às 10 da manhã. Santo Antônio joga contra o Deodoro. Às 2 horas da tarde, a ERT contra a Suécia. A ERT de Venâncio Aires contra a Suécia de Mato Leitão. E para fechando a rodada, às 4 da tarde, Avante e Duvidosa. Os dois times de Venâncio Aires, a folga do 15 de novembro de sério. A abertura oficial, 1h30 da tarde. O jogo acontece na linha Andrés, casa do Avante. E nós vamos transmitir esse jogo em live aqui no YouTube do A Hora Esportes a partir das 3h30 da tarde. Trazer esse detalhe do jogo entre Avante e Duvidosa. Uma competição essa que surge, uma competição nova, para movimentar os clubes da região serrana, de Venâncio Aires, Santa Clara, Mato Leitão, literalmente, o Vale do Sampaio. Então fica a dica para você aqui, ó. Tem que estar escrito isso aqui na sua tela. Clica lá, se inscreva no canal. Neste domingo, a partir das 15 horas e 30 minutos, você vai receber a notificação e entrar junto com a gente com imagens Copa Vale do Sampaio, Avante e Duvidosa, o confronto que a gente vai acompanhar. E eu vou lá de manhã vou almoçar lá na comunidade, conversar com eles, fazer uns materiais e passar para o nosso colega Anderson, que vai fazer aquele belíssimo trabalho para trazer informações também no Instagram do Hora Esportes. Eu ia dizer isso agora. Inscreveu aqui, fez a missão, colocou ali o sininho das notificações ativado? Vai lá no @Hora Esportes no Instagram também e segue a gente, porque todo o conteúdo de bastidores, inclusive que a gente vai falar agora na sequência, a gente abastece por lá também nas redes sociais. Ah, mas por que vocês vão para a Copa Vale do Sampaio? O Zica acabou de falar, tem uma série de jogadores muito interessantes de se acompanhar e também saber dos movimentos, porque sim, o jogo em si já nos interessa, a gente quer saber de futebol amador, a gente gosta, a gente é apaixonado por isso aqui na região, mas também este rodízio que a gente faz no primeiro semestre é para privilegiar as diversas comunidades que nos acompanham, que nos consomem aqui nas plataformas do Grupo A Hora, ter também registros dessas comunidades na nossa plataforma de esportes e já preconizar algumas das coisas que a gente descobriu, por exemplo, como ontem. Tem jogador que já está 99,999% fechado com o clube, tem jogador que já tem perspectiva de mercado para o segundo semestre, tem jogador que deixou essa porta aberta. Tem jogador que está esperando o telefone tocar. Está esperando o telefone tocar, que pode, depois de algumas atuações transmitidas pelos veículos de comunicação, o telefone tocar. Mas é o seguinte, a gente já trouxe na semana passada as informações que a gente colheu dos atletas que jogam no Imigrante e também na equipe do Esperança. E ontem a gente conversou com alguns nomes, os principais atletas que estão jogando ali, e entre eles, João Moura. João de Moura, que é um dos principais nomes aqui da nossa região nos últimos anos. E o João, que antes era chamado de Joãozinho, agora já ficou no... né, já não é mais moleque, né, João? A idade tá passando, tá chegando pra todo mundo, né, João? 98, tá fazendo quase 30. Eu ia dizer, cara, e pior é que é o seguinte, ele ainda é muito novo. Tem muita bola, muito combustível para queimar. 28 anos o João vai fazer neste ano. E o João que disse o seguinte: eu vou aonde o Ricardo for. Ricardo é o Ricardo Giovanella, então, que querendo ou não, é um cara que ajuda a montar as equipes aqui na nossa região, e o João é um dos principais atletas que está com ele nos últimos campeonatos, então o João, onde o Ricardo for, o João vai junto também, com ele deve ir também o Teteu, que é a dupla inseparável, né, João e Teteu. E, aliás, para quem não conhece os nomes ligados, como a gente acabou falando, se você acompanha futebol, você sabe quem é, mas daqui a pouco você está começando agora a consumir o regional. O Ricardo Giovanella atualmente é quem organiza o time do Tiradentes e assim deve permanecer para o segundo semestre desse ano. Para o regional, ele teve por muitos anos ligados ao Estudiantes aqui de Lajeado, e boa parte da base desse time do Estudiantes, que também foi multicampeão por aqui, hoje também defende as cores do Tiradentes, assim fez no ano passado, e muitos desses jogadores já renovaram para esse 2026. O José Almeida, conhecido como Gu, ainda tem aquela certa incerteza para onde que ele vai. Ele já jogou um ano no Estudiantes, já jogou com o Serrano, tem uma ligação forte
com o Remor Banhara, então não se sabe se fica Encantado, se vai para Guaporé, qual será o destino do Josué. E só para você lembrar, desculpa interromper, Zic, mas para quem está acompanhando também, a gente trouxe na semana passada, na última edição aqui do podcast, houve uma cisão na estrutura do Serrano Encantado. O Remor Banhara acabou sendo anunciado pelo Juventude de Guaporé, e o Lisandro Lourenço, o Marrom, o Arley Refliger, essa turma que organizou o Serrano esse ano, permanece em Encantado e também está montando o time. Então alguns jogadores vão acompanhar o Remor, outros provavelmente ficou encantado. O Josué está nesse meio do caminho, mas tem gente que já definiu. Tem gente que já definiu, que é o caso do Alexandre Possamay. Ninguém sabe o que é o Alexandre. Alexandre Possamay passou Alexandre batido. Possamay passou batido, mas é o Peleguinho, campeão regional em 2018 com o 7 de setembro de capitão, e ele vai acompanhar o Remor junto ao Juventude de Guaporé, já está acertado, vai jogar lá a competição. Esses nomes que eu citei, Peleguinho. Juventude de Guaporé, campeão de 2024. Isso aí. Peleguinho, Josué e também o João Moura, a gente vai ver em várias competições aqui da região. O João Moura, inclusive, está no Campeonato Municipal de Arroio do Meio, está jogando em Boqueirão do Leão, enfim. Quando menos espera, a gente está fazendo uma transmissão, vai estar lá. Aparece uma dessas figuras. Vai estar uma dessas figuras. A gente conversou também com o Lereza. Isso que eu ia te perguntar. Tem um que veio do futebol profissional, encerrou recentemente a carreira, não faz muito tempo, e está no mercado esperando o telefone tocar. E essa conversa está lá no nosso... Faço para vocês entrar no nosso Instagram, a Hora Esportes, e ver lá. Ele fala um pouco sobre essa questão do mercado do futebol amador. O quanto que as pessoas saem do profissional, às vezes acham que é fácil, vou jogar o amador, mas não, porque os atletas amadores estão se preparando, eles estão fazendo academia, reforço, estão treinando igual o futebol profissional. E ele cita muito bem quando ele diz que a questão do salário, a operação financeira é a mesma, praticamente, ou até melhor no amador do que no profissional. Principalmente tirando os clubes de Série A e B, que tem calendário o ano todo, os que jogam divisão de acesso, ou que vão jogar Série C, Série D de brasileiro, não é a certeza que tu vai jogar o ano inteiro. Então, no amador não. No amador tu joga de sábado, tu joga de domingo, tu tem essa certeza. E ele vai muito bem na colocação dele, beleza? Perfeito. E é bom lembrar, né, gente? Tem clubes da divisão de acesso, tem clubes aí do futebol profissional, que não é só uma questão de não jogar o ano inteiro. Quantas e quantas histórias a gente tem de não saber se vai receber o mês que jogou. Então, isso é uma outra questão do amador aqui, em que sim, há quem argumente, eu não discordo, de que está muito inflacionado, tem valores, tem cifras aí que a gente sabe de bastidores que superam em muito campanhas razoáveis aí do futebol profissional e que no amador pagam com sobra. E existe essa discussão, eu acho que é saudável fazê-la também nos foros corretos, mas há esta preconização de que o jogador, como bem disse o Ledesma, vem do futebol profissional, acho que não, vou descansar, vou aposentar aqui, vou brincar no amador. Já não existe mais isso. E, inclusive, é visto com bons olhos até como um mercado de perpetuar a carreira por mais uns anos, talvez tendo ganhos que não conseguiu no futebol profissional, nesses clubes que a gente está citando aí, de divisão de acesso, de Série 2 do Gauchão. Então tem muita coisa para acontecer ainda nesse segundo semestre. Exatamente, Wilson. E a gente vai... Semana que vem, nós estaremos na Copa Vale do Sampaio, e lá a gente vai tentar também buscar mais informações, tentar buscar essas histórias. Então, repetindo, pessoal, se inscrever no Instagram do A Hora Esportes, que lá tem várias histórias bem legais, bacanas, e não somente de futebol. Tem também de outras modalidades esportivas que estão lá no nosso Instagram do A Hora Esportes. @HoraEsportes no Instagram, aqui também no YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque sempre que entrar conteúdo você recebe a notificação no seu celular e pode assistir com a gente. Lembrando então, neste domingo estaremos na Copa Vale do Sampaio, em Santa Clara do Sul, voltando para casa. Voltando para casa. O Grupo A Hora, que teve o seu berço em Santa Clara, nasceu lá como um jornal e foi evoluindo ao longo dos anos, e hoje é um conglomerado de comunicação, e estamos voltando para casa neste domingo, e acompanha com a gente a partir das 15h30. Se inscreve aqui que você recebe a notificação e acompanha o jogo com imagens. Em nome de Dirsman, evite imprevistos financeiros para sua família. Univale, revenda Ambev, a cada gole uma experiência única. Girando Sol, participe da promoção Girando Sol na sua casa. Doutor Bruno Fier, se você enfrenta desafios relacionados ao joelho, Doutor Bruno Fier é a solução. Recupere a sua mobilidade e a qualidade de vida, agende uma consulta. Brasrede, mais que internet. Betiolo, pensou em comprar, vender ou alugar? É Betiolo, referência em imóveis no Vale do Taquari.
Loja Sertel, vem curtir o seu verão com economia nas lojas Sertel. Cadeira dobrável xadrez perfeita para praia ou piscina, só R$ 59,90 à vista. E Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O consórcio do Sicredi é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora mesmo, contrate pelo website ou na agência mais próxima de você. Sicredi é ter com quem contar. Eu, Jô Pereira e Zignats, que voltamos toda segunda-feira aqui, a partir das 8 horas da noite, estreia no canal do @AuraEsportes, e durante a nossa programação segue lá no Instagram. Tá saindo de férias logo, né, Júlio? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, é isso aí. Vamos que vamos, galera!